Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje o Perturbador, o Colecionador, do John Fowles, livro relançado no Brasil pela editora Dark Side Books. O Colecionador, livro de 1963, o livro de estreia do autor britânico John Fowles, um sucesso de críticas, um best-seller imediato, fora das nossas estantes por décadas e ainda assim um sucesso nos sebos nacionais. Foi relançado, trazido ao Brasil pela nossa querida editora Caveira nessa edição caprichadíssima e comemorativa. O livro é uma pedra fundamental na carreira de vários autores renomados, virou um símbolo do pós-modernismo, influenciou Stephen King, que tem uma participação no livro, ele escreve no prefácio, que é um texto de 1989, e também influenciou um cara chamado Thomas Harris, o pai de Silêncio dos Inocentes, que é uma das minhas obras favoritas da vida, se tratando de livro ou se tratando de filme. O filme mesmo revelou para o mundo o Anthony Hopkins como um dos maiores vilões e thrillers psicológicos de todos os tempos. E o Thomas Harris declarou que sem o Colecionador, esse camarada aqui nunca teria existido. E já que eu citei o Stephen King aqui, para variar você citou, não sei se você reparou, mas você está citando ele em todos os seus últimos vídeos. Vou citar duas curiosidades rápidas aqui. O próprio King já usou o Colecionador em suas obras. Em um momento de Torre Negra tem um personagem chamado Ufuinha, e esse cara é pego lendo o Colecionador do John Fowles. A segunda curiosidade que faz bem mais sentido para os que leram um livro do King chamado Misery, Uma Louca Obsessão, ou como foi trazido primeiramente aqui no Brasil pela Francisco Alves, Angústia. Lá a gente tem o personagem principal chamado Paul Sheldon, e o Paul Sheldon, em um momento do Angústia, do Misery, ele cita a sua situação como sendo muito parecida com a situação de Miranda Gray aqui em O Colecionador. Vejam só, pessoal, o tamanho do alcance que o John Fowles conseguiu com essa obra aqui, mexendo na vida de autores que se tornaram ícones do suspense mundial. E aqui nessa história de protagonismo dividido, a gente acaba conhecendo a história do Frederick Clegg, um cara estranho, isolado e introspectivo, morava com a sua tia e uma prima e possuía duas grandes paixões na vida. A primeira delas, colecionar borboletas mortas. Ele fazia aqueles quadros com as borboletas e as asas esticadas. Foi até reconhecido com prêmios por essa coleção. E a sua segunda paixão na vida era uma garota chamada Miranda Gray. Clegg, como eu disse, era um cara isolado, era um cara até desprezado, trabalhava num cargo público, mas não tinha facilidade de fazer amigos. As pessoas do trabalho faziam vários tipos de bullying com ele, porque ele era um cara esquisito, porque ele era um cara que colecionava borboleta, coisa e tal. Tudo muda de figura quando Clegg acaba ganhando uma bolada da loteria esportiva. E por trás dessa máscara de homem desprezado, de um grande coitado, o Clegg escondia uma paixão secreta, mais chamada de obsessão, pela Miranda Gray. A Miranda Gray, que era tudo o que o Clegg não era, totalmente diferente, uma pessoa descolada, uma pessoa extrovertida, uma pessoa cheia de vida. A Miranda Gray era uma estudante de arte e o Clegg nutria por ela uma paixão doentia. Nesse ponto da história, galera, o Clegg era um stalker, ele seguia a Miranda Gray por todos os cantos, ele sabia os seus gostos, ele sabia os seus hábitos, ele sabia os seus horários, ele sabia dos seus relacionamentos, ele sabia da sua vontade por arte, de querer aprender mais, ele sabia até do tamanho das suas roupas, o que ela gostava de vestir. Ele nutria secretamente essa paixão, essa obsessão psicótica pela garota. E com a bolada que ele ganha na loteria esportiva, ele decide virar independente de sua tia e de sua prima e decide comprar o seu canto próprio. Então ele procura um lugar rural lá na Inglaterra e ele acaba achando um casarão antigo bem isolado, e esse casarão possuía dois tipos de porão. Ele tinha um porão e um anexo embaixo, que era como se fosse uma adega, e alguns pensamentos estranhos começaram a rondar a cabeça do Clegg a partir daí. Ele tem a brilhante ideia de sequestrar a Miranda Gray, de levá-la para esse porão, para essa casa isolada de tudo e de todos, e oferecer a ela todos os carinhos, todos os mimos que o dinheiro
podia comprar, a fim dela se apaixonar por ele com o passar do tempo. E nos preparativos dessa casa ele coloca tudo que a Miranda gostaria de ter, então ele compra vários objetos de arte, vários livros sobre arte, ele compra roupas, ele decora o ambiente para que ela se sinta confortável de estar lá, para ele conseguir reverter esse plano doentio em algo que fosse funcionar. E sim, ele acaba levando o plano adiante, ele acaba subjugando a Miranda com o clorofórmio e acaba levando ela para essa casa isolada, para o que seria o maior pesadelo de sua vida. E se vocês me perguntarem como eu definiria o colecionador em uma palavra, eu definiria claramente como perturbador. Perturbador é como definem geralmente o colecionador, porque ele tem um brilhantismo muito grande, é uma história dividida em 3 partes com duplo protagonismo. Então em várias resenhas que vocês encontrarem por aí, vocês vão ouvir falar muito sobre essa palavra perturbador, e eu sou mais uma das pessoas que a usa para definir essa história aqui. Eu chamo o autor de brilhante com colecionador, pessoal, porque na primeira parte da história a gente acompanha tudo sob o ponto de vista do Clegg, então toda a confecção do seu plano, tudo o que ele sente pela Miranda, tudo o que ele faz por ela, as coisas que ele compra, os mimos que ele oferece. E é incrível como o autor ele consegue te deixar tão imerso que você acaba sentindo empatia pelo Clegg, você acaba comprando um pouco da ideia dele. Ele fala que a Miranda é a sua hóspede, ela não é a sequestrada. E você acaba até ficando um pouco com raiva dela não aceitar as coisas que ele faz. Então, isso é uma coisa que me trouxe vários questionamentos. Como eu pude comprar o plano de um sequestrador doentio, como eu pude ter empatia por um monstro atroz como o Clegg. E no início é tudo muito respeitador, eu não posso chamar muito de respeitador porque a Miranda está sequestrada afinal, mas o Clegg não força nenhum tipo de contato íntimo, ele não força abraços, ele não força carinho, ele a alimenta, ele leva presentes, ele pergunta a ela o que ela gostaria de ganhar e ele vai até a cidade, ele fica horas procurando as coisas favoritas dela, na verdade ele procura tudo que ela acaba pedindo. E ela, no papel dela corretíssimo, acaba desprezando o Clegg várias vezes, acaba não querendo conversar com ele, acaba se isolando numa solidão que a gente acaba nem entendendo, porque afinal a gente está vendo a história pelo ponto de vista dele. E ela é a sua hóspede, como ele chama, ela não é sequestrada, ela é uma hóspede. Então você acaba se perguntando se tudo não faz sentido, se ele não está certo. Então o autor é brilhante em te deixar tão imerso que você compra os planos de um cara como esse. E na segunda parte do livro, que é uma parte muito mais densa, que é uma parte que muita gente acaba desistindo, porque o livro tem um outro tom, ele acaba sendo muito mais perturbador, e ele tem várias menções a obras de arte, a obras famosas, e a Darkside até faz um brilhante trabalho aqui, trazendo algumas referências para as pessoas não ficarem perdidas. A gente acompanha a segunda parte do nosso protagonismo, a gente acompanha as coisas pelo ponto de vista da Miranda Gray, que em toda a sua solidão, em todo o seu desespero, acaba montando um diário, dizendo tudo o que aconteceu com ela desde o momento que ela foi sequestrada. E aí que o John Fowles surpreende novamente com um brilhantismo fora do comum, e o livro ele tem outro tom, porque a Miranda mistura algumas coisas que ela está vivendo em cativeiro com algumas de suas relações antigas e, como eu já disse, misturado com algumas coisas de obras de arte. A Miranda sofre demais, ela sofre demais porque ela quer ser livre, ela é um espírito livre, ela é cheia de sonhos, ela é cheia de vontades, ela gosta dessa liberdade, ela é rodeada de pessoas e ela foi presa, ela está cativa por uma pessoa que sabe pouco sobre ser livre, sabe pouco sobre sonhos. E a Miranda usa toda a sua sagacidade, toda a sua vivência para tentar convencer o Clegg de pequenas regalias, como tomar um banho, ver a luz do sol, andar um pouco na propriedade, mesmo que isolada. E ela faz tudo isso procurando por uma oportunidade, uma brechinha de escapar. É uma personagem feminina fortíssima, que tem uma crescente brilhante. Como eu disse, o livro é brilhante, ela muda, ela entra de um jeito e vai se transformando, e é claro que uma pessoa se transformaria numa situação como essa. E o autor, ele é realmente muito bom na imersão,
porque se você sentiu qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de simpatia pelo Clegg na primeira metade do livro, você vai mudar completamente, você vai acabar sentindo ódio dele, você vai acabar sentindo raiva dele, porque nenhuma pessoa pode ter o direito de tirar a liberdade de outro ou de acabar com os sonhos de outra pessoa. E depois dessa segunda parte vem a terceira e vem um desfecho que é extraordinário, é um dos grandes finais da literatura também. Eu sempre penso em fazer um vídeo 2 dos livros que explodiram a minha cabeça, e vocês podem ter certeza que O Colecionador seria um desses livros. O Colecionador é um livro bárbaro, é um dos grandes livros que eu li esse ano, figura também entre os maiores suspenses de todos os tempos. Isso não sou só eu que estou falando, mas os autores renomados de suspense por aí também disseram. Ele tem várias referências a obras de arte, como eu disse, várias referências a autores também renomados, como Shakespeare, como o J.D. Salinger, que é o pai do Apanhador no Campo de Centeio. Ele traz várias metáforas e alusões que são usadas até hoje como base de estudos de literatura estrangeira, e também traz outros tipos de debates que vão entrar a fundo na sua mente, como diferenças de classes sociais, diferenças sobre classes econômicas e classes culturais. É perturbador porque o Clegg acha que está fazendo certo e, por outro lado, a gente tem a Miranda sofrida e viva, querendo sair dali e sequestrada por um cara que não tem um pingo de empatia, que não tem um pingo de amor pelo próximo, um cara medíocre e antissocial. A gente tem esse contraste do medíocre com o vivo, com uma pessoa cheia de sonhos. A Miranda é viva, a Miranda é vida, ela é o símbolo da liberdade que foi perdida. Uma das minhas melhores leituras do ano, O Colecionador, também tem uma adaptação cinematográfica respeitadíssima e aclamadíssima de 1965. Também é um clássico do pós-moderno, muito difícil de ser encontrado por aí, porque já é um filme antigo, e tem o Frederick Clegg sendo interpretado brilhantemente pelo Terence Stamp, e a Miranda Gray sendo interpretada majestosamente pela Samantha Eggar. Dois monstros da atuação que deram conta de um filme que se passa praticamente em uma única localização. Ela e ele e ela. Fenomenal, brilhante. Se vocês tiverem a oportunidade de esbarrar por ele por aí, não percam tempo e assistam. Ele é um pouco mais leve do que o livro, tá, pessoal? Até por causa que a época tinha algumas censuras, então ele é mais leve, ele é mais fácil de ser digerido do que o livro O Colecionador, mas ambos se complementam. Então, se você assistiu, vale a pena a leitura, e se você leu, vale a pena assistir. Mesmo dispensando comentários, eu finalizo esse vídeo falando da edição de O Colecionador, trazido aqui pela Dark Side Books, emulando a capa original, trouxe o desenho da capa original, mas colocou uma moldura como se o livro fosse um quadro mesmo. Tem o prefácio do mestre Stephen King, um texto que ele escreveu em 1989. Capa dura, como é de praxe, as folhas em bordas negras e a fita de cetim de marcação também negra. É uma edição que vai ficar lindíssima na sua estante, uma edição feita de fãs para fãs, e a Dark Side Books é a grande rainha nisso, uma das grandes editoras do Brasil, justamente por ter esse carinho, esse capricho e esse cuidado com as suas edições. Pessoal, espero que tenham gostado da minha análise, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Se gostou, não esquece de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação e ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Desculpem se me excedi um pouco nos comentários e nas emoções, mas é um livro bem perturbador e que mexe mesmo com a nossa cabeça. Quem já leu e gostou, deixa aí nos comentários, vamos bater um papinho, e se você ainda não leu e tem planos, vamos bater um papo também. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um beijo grande, um abraço apertado de sempre. Fui, galera, até o próximo vídeo.